Então é importante a gente partir da realidade, daquilo que a gente tem condições. Aí ele disse o seguinte: o Ministério Público vai interferir, não dou 45 dias para vocês terem que aderir à plataforma. Aí eu disse, em aderir à plataforma, pagar uma plataforma que é paga, em pagar uma plataforma que não vai funcionar porque os nossos alunos não têm computador, não têm celular, não têm internet, é melhor que a gente pare. A gente para e retorna quando tiver o presencial, do que a gente fingir que está assistindo os alunos que não têm a condição, a ferramenta tecnológica para acompanhar. Então vamos trabalhar, professor, eu disse para ele, com a realidade. A nossa realidade hoje, o sistema remoto nosso, ele não atende por tecnologia a maior parte dos alunos. A menor parte é que é atendida por um sistema tecnológico, porque são pouquíssimos os que têm acesso. Então vamos continuar com as medidas que a gente estava adotando antes, que a gestão anterior adotou antes, aprimorar essas medidas, né, esse atendimento, para que esses meninos realmente cheguem essas atividades até eles, para que essa linguagem seja aprimorada do que já estava sendo colocado em prática, para que a gente possa fazer o que é possível. Se por acaso, se porventura, né, a gente não tiver, se a gente for interpelado por as instâncias maiores, né, o Ministério Público, no sentido de que não é possível continuar com a estrutura atual que já estava em andamento, que a gente vai dar continuidade de forma aprimorada. Se isso acontecer, a gente para, infelizmente. E aí isso vai condicionar, Edmilson, a uma outra parte, né? A questão dos kits que eram distribuídos no ano passado. Para que a gente tenha a seguridade na distribuição desses kits, é necessário que o sistema remoto ele esteja acontecendo. É necessário que esteja acontecendo as aulas, pelo menos no sistema remoto, como estava o ano passado. É a justificativa legal que a gente tem, por exemplo, para a distribuição dos kits. Já conversei com o pessoal do Conselho de Alimentação Escolar, a professora Rosemeire Oliveira Barros. Desde o início do mês de janeiro, ela vem conversando comigo, articulando junto com o Conselho de Alimentação as condicionantes para que isso aconteça, para que isso ocorra. O processo de licitação já está para ser iniciado. Ontem eu assinei, né, inclusive encaminhei o ofício já para que isso possa ocorrer. Já estou com as representações, faltando só 2 para o comitê, né, intersetorial de acompanhamento da distribuição dos kits para ser publicado, o decreto de publicação, para que a gente possa fazer a primeira reunião. Então, assim, mas para que isso seja concretizado em março, é preciso que a gente tenha, de fato, as aulas, né, em sistema remoto iniciadas. Então, a gente já tem uma previsão para os kits agora em março. Está tudo sendo preparado para que a gente faça essa distribuição em março. Por que é importante frisar isso? Porque a gente sabe que a gente está desde dezembro, janeiro, fevereiro, sem essa distribuição. E a gente também tem consciência de que tem famílias que necessitam, que mandam os filhos para escolas também por conta dessa questão da alimentação. Também. Né? Então, é necessário que a gente entenda que essa distribuição ela precisa acontecer. Se por acaso, se porventura a gente tiver que interromper, né, o ano letivo, a finalização de 2020 e a continuidade de 2021, a gente também vai ter aí, né, uma dificuldade na manutenção da distribuição desses kits, que eu não quero que aconteça. Eu quero que os kits sejam distribuídos. Eu quero que os alunos tenham pelo menos essa condição, né, essa ajuda na sua alimentação, para que eles consigam, de fato, acompanhar as atividades que vão ser, né, desenvolvidas. Além disso, para fechar essa parte da distribuição e do sistema remoto em si, eu preciso frisar que, além da situação da linguagem, que o pessoal do pedagógico está tendo um cuidado nesse sentido, em elaborar, a gente também está tentando aí, estamos fazendo o levantamento de roteiros que possam estar paralelamente ligados às escolas, né? E que o pessoal do financeiro, da contabilidade, pediu para que eu mandasse essa demanda de transporte para que possa fazer a entrega do material junto aos alunos. Por quê? Por que isso é importante se frisar agora? E tomara que a gente consiga fazer.
que o aporte legal nos dê essa condição de fazer. É que a gente tem escolas como o ginásio, aqui na sede. A gente tem uma parte dos alunos que são da sede, mas a maioria vem da zona rural. No Belarmino, a maioria vem da zona rural. E que eles não foram assistidos, não porque a escola não se preparou. A escola se preparou o ano passado, fez as atividades, preparou atividades, deixou... Inclusive a diretora Elisângela me disse: Márcio, é de dar pena a quantidade de material que ficou impresso e que os meninos não conseguiram pegar. Mas foi culpa deles? Não. O transporte escolar não funcionou e nem funciona para trazer os alunos, porque não pode. Então, como é que a gente vai fazer com que essa atividade chegue até os alunos? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Estamos aí com essa, né, ideia que já está indo para o papel, já está... na verdade, os diretores já traçaram os roteiros, já mandaram para a gente só está fazendo a parte no setor de compras da secretaria, para que a gente tente conseguir, né, a alocação de motos e carros pequenos para que façam os roteiros. Ou seja, eles vão sair da escola, se isso der certo, se a parte legal nos cobrir, eles vão sair das escolas fazendo o roteiro de entrega nas comunidades dos alunos que são matriculados na escola. Então, isso é quando eu digo que a gente está aprimorando o que já estava acontecendo, é dessa maneira. A gente não está descartando. A gestão anterior da educação, a professora Joelma com sua equipe, eles fizeram muito bem o trabalho. Diga-se de passagem, porque foi uma experiência que eu estou entrando agora, mas que já está encaminhada. Né? Nesse sentido, já está encaminhado. Então, assim, o que a gente está fazendo? Aprimorando. A gente está tentando fazer com que aquilo que não deu certo lá, a gente tente operacionalizar agora para dar certo de uma forma melhor, de uma maneira melhor. Mas não estamos descartando em momento algum as ações que foram tomadas do ano passado, até porque a gente está legitimando, né, um ano que foi, uma carga horária do ano passado com base no que foi executado. Senão, a gente, na verdade, estaria aí discordando do que foi feito. E não, a gente tem consciência de que foi feito, né? Tiveram falhas? Sim. De que sentido tiveram falhas, Edmilson, e aí sociedade? Da gente ouvir colega professor dizer que não ia fazer atividade, que não iria trabalhar, que não iria fazer a execução das ações. É necessário que a gente diga isso também. Né? Que, por exemplo, pareceu que estava parecendo que seriam férias coletivas, e não era. Então, assim, preciso que eu, enquanto professor, na escola, junto à comunidade, eu preciso ter a minha responsabilidade. Já está sendo uma situação muito mais amena. Eu não preciso estar todos os dias na escola, eu não preciso estar todos os dias mais com os alunos, mas eu preciso atender esse meu aluno. Eu preciso pelo menos elaborar essa atividade com a linguagem que ele vai compreender, que ele vai executar, receber essa atividade de volta, fazer as inferências, as correções e retomar para esse aluno, para que eu possa manter esse contato. Aí eu digo que, de certa forma, o parecer do conselho, nesse sentido, quando ele pede para que seja cumprido mais horas do que foi totalizada, é justamente com base nisso. Essa falta da ampliação do atendimento e da consciência do professor de que ele precisa, de fato, acompanhar o seu aluno. Até porque uma direção de escola me questionou o seguinte no grupo. Questionou no grupo. E eu respondi: como é que o professor que está chegando na escola agora, que não estava no quadro, como é que ele vai elaborar as atividades, como é que ele vai atender aquela disciplina ou aquela turma? Não era nem para mim a pergunta, mas eu fui e respondi. Ele vai fazer o acompanhamento a partir do relatório do professor que saiu. Se o professor estava lá, como é que aquela turma, aquela disciplina, não tem um relatório que das atividades que foram feitas, das competências que foram trabalhadas? Como é que não tem isso? Se não tem, não houve trabalho. Então é preciso que eu, enquanto professor, tenha a responsabilidade nesse sentido de fazer o meu trabalho, de planejar, executar, para que no momento da minha saída, seja por aposentadoria, seja a pedido, seja para um cargo, eu tenha um respaldo para que o outro professor que assuma a disciplina ou a turma possa ler esse relatório e saber de onde ele vai partir. Então não tem por que ter dúvida.
já que, né, a gente tem por trás um professor, um colega que deixou o trabalho encaminhado. É nesse sentido. Verdade. Eu estou aqui com o secretário municipal da Educação, o professor Márcio Murilo, são 10h03, estouramos aqui um pouquinho o nosso tempo. Só pegar um gancho aqui que falou o secretário em relação a professor Play, achando que não era, que eram as férias coletivas ou férias, enfim. Teve vezes aí que cansou tanto dessa questão dessas férias coletivas da pandemia, que pediu licença de 2 anos aí, licença técnica. Bom, mas falar o seguinte, secretário, eu quero que você sintetize para mim rapidinho, ficou aqui para a gente falar 2 assuntos importantes, que foi a questão do reordenamento da rede, né, em parcerias aí juntamente com os sindicatos, também com o conselho, você já falou um pouquinho sobre o conselho. Está vindo aí uma live chamada Live Pedagógica, que vai acontecer a partir de segunda-feira. Fala um pouquinho sobre isso. Pronto. Só para finalizar esse outro tema, eu esqueci de pontuar algo, Edmilson. Sim. Até porque os professores não, todo o quadro da educação, todos os profissionais da educação, eles receberam o ano inteiro. Todos os seus salários, inclusive, diga-se de passagem, nós tivemos professores, né, e alguns casos também na folha dos 40%, que receberam durante 2020 complemento, gratificações, hora-aula. Tinha professor com 60 horas, né, 40 mais 20. Então, como é que justifica dizer que a escola não tem um relatório individualizado de cada disciplina, de cada professor? Não tem como. E aí é uma das coisas que eu questionei na reunião com o Conselho de Educação, só para passar para essa outra parte, justamente isso. Como é que foi pago o professor o ano inteiro e a gente não vai considerar a carga horária que está em relatório, já que isso corresponde ao trabalho dele durante o ano? Onde é que está o erro? De quem é a responsabilidade nesse sentido? E aí a gente acabaria, né, se a gente fosse simplesmente não acatar o relatório que foi deixado, a gente estaria responsabilizando os próprios profissionais de que eles receberam, mas não trabalharam, já que a carga horária, né, não seria toda cumprida. Por isso que a gente primou, né, enquanto secretaria, em defender a carga horária que foi apontada nos relatórios. Porque senão a gente estaria responsabilizando os professores automaticamente. E a gente não quer fazer isso. E nem deve fazer isso. E aí, sobre esses 2 pontos, né, a semana que vem a gente vai ter, no primeiro momento, vai ter a live, né, de retomada. Teremos, né, a fala do prefeito, da vice-prefeita, também contaremos com o Marcelo, o presidente da Câmara. Também contaremos com as representações de conselhos e sindicatos lá. E serão, na verdade, será a abertura na segunda-feira, nessa live dos trabalhos, né, de 2021, na verdade é o contínuo. Né, e a partir disso a gente terá, nos próximos dias, eventos que serão relacionados às etapas de ensino, as modalidades de ensino, que aí já vai ser a parte das coordenações, né, que serão feitas, né, algumas formações com os professores para o uso das tecnologias, né, para o uso de como se procede o sistema remoto, as orientações mais inerentes à continuidade 2020 e 2021, que serão feitas nos próximos 2 dias, na terça e quarta. Na quinta e sexta-feira, né, o pessoal vai ficar mais a cargo das escolas. Aí as escolas vão poder estar se reunindo, lógico, respeitando os protocolos, né, não fazendo as aglomerações, mas com distanciamento eles vão poder estar se reunindo para estar pensando, né, planejando o início do ano letivo, que se dará na segunda-feira próxima. E ainda só para finalizar, né, eu preciso frisar aqui e agradecer, né, também aos conselhos, Conselho da Educação, Conselho do Fundeb, o Conselho e os 2 sindicatos, tanto a PLB quanto o SINCEP, que fizeram parceria com a gente convidou e eles se disponibilizaram com as suas representações em fazer o reordenamento, né, dos professores, que não parece ser algo simples, mas é complexo quando a gente tem que levar em consideração
a logística do nosso município. Né? A gente tem uma logística, tem uma estrutura, né, muito complexa de funcionamento das escolas. A gente tem professores que são de outros municípios. Temos aquela questão dos concursos que foram feitos, né, e que tem alguns desses últimos concursos foram com localidades, e aí a gente teve que respeitar esses critérios para que pudesse, né, fazer a lotação dos professores, para que toda a escola tivesse, né, e isso tudo foi acompanhado. A gente passou um resumo ontem para os conselhos e para os sindicatos de como foi feito, que ficou, quais são os professores que ainda estão, né, em condição de lotação, para lotar, aqueles que estão com os problemas de saúde, o que é que vai ser feito, quais são as tomadas de decisões. E no final a gente vai entregar para cada conselho, para cada sindicato, cópia do reordenamento. Por que nós iremos fazer isso? Porque eles precisam acompanhar se aquilo que ficou acertado junto ao diretor, às escolas, no reordenamento foi respeitado. Né? Se a quantidade de funcionários que está na escola é a mesma, se respeitou-se as questões inerentes aos profissionais que tiveram que fazer adaptação de função, tudo isso vai estar à mão dos sindicatos e dos conselhos. Por quê? Isso é transparência. Eu não quero trabalhar se não for com transparência. Preciso ser transparente. Se algo for mudado e os conselhos, os sindicatos tiverem que nos sinalizar, vai ser feito a partir disso. Se algo foi mudado pela gestão da escola, que não foi mais com a Secretaria de Educação. Então, a autonomia eles têm, desde que eles não onerem, desde que eles respeitem as condições de cada profissional, que já foi discutido no momento do reordenamento. E ainda teremos, né, para a distribuição de álcool, né, e também o termômetro digital para as escolas e o totem, nome em inglês, né? Cada escola vai ter o seu, né? E terá também o termômetro digital, né? E isso já vai facilitar para as reuniões, para esse momento que os pais vão buscar os kits, para possível visita de alguns alunos, para buscar material, né, de estudo. E o álcool gel também vai ser distribuído para, né, para o pessoal das escolas, para os diretores e as escolas pequenas também que não têm direção. Professor Márcio Murilo, secretário municipal de Educação. Quer falar comigo aqui? Eu aqui bati um papo com o professor Márcio Murilo, secretário municipal de Educação. Você sabe que é uma pasta muito extensa, muito grande, para falar muita coisa. Claro que vamos ter outras oportunidades para trazer o professor aqui, ou se não for ele, enviar os seus assessores de cada área específica para falar sobre a educação. Queria muito agradecer a sua presença aqui, que claro que estaremos também participando e fazendo a cobertura da live pedagógica que vai acontecer já a partir da segunda-feira. Agradecer também a presença aqui da professora Natânia, a professora Mária, a professora Lidiane. Secretário, muito obrigado. Se quiser colocar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Só finalizar com uma frase aqui, Edmilson, pequena, curta, não vou tomar mais. E agradecer de antemão a todos pela paciência em ouvir. Vai ter mais detalhamentos ao longo do tempo, se for necessário eu retorno aqui, se for possível. E aí dizer o seguinte aqui, uma frase da Tassiana Nogueira, que ela diz o seguinte: jamais seremos os mesmos, porque já não somos mais o que éramos. Jamais seremos os mesmos, porque já não somos mais o que éramos. Voltaremos aos lugares que nós mesmos por lembrança, e estaremos em outras sintonias. A vida, ela se reinventará. O velho amor ressurgirá. É como nas sábias palavras de Sêneca: durante toda a vida é preciso aprender a viver. Que seja assim, que aprendamos as melhores lições, pois jamais seremos os mesmos, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? Então, muito obrigado a todos, tenham um bom dia, fiquemos com Deus, né? Obrigado a você pela presença e dizer que estamos aqui à disposição. Sempre que precisar, é só você falar com a gente, aqui, a gente falar muito mais sobre educação. Gente, muito obrigado. Hoje é sexta-feira, é dia de descansar. Não é dia de ir pro bar não, viu? Mas pro bar não. Pode ir pro bar.